Depois do primeiro vídeo, que é mais técnico, mais denso, eu não vou nem ousar dizer que é mais chato, apesar de ter muita gente que acha, porque eu não tenho nem como fingir que eu acho esse assunto chato, né? Porque a expressão do meu rosto fala por si só, que inclusive tem muito a ver com o assunto que a gente vai falar nessa segunda parte desse vídeo, para aumentar ainda mais a compreensão de que tudo é energia e energia é a linguagem do universo. Vamos aprender então a lidar com a nossa energia, né? Fazer a gestão das nossas emoções e das nossas capacidades, potencialidades energéticas, porque é isso que muda a nossa vida. Então nós vimos, já aprendemos que tudo é feito de átomos, tudo tem inclusive a potencialidade, né? O átomo tem a potencialidade onda-partícula, e isso muda tudo porque nós percebemos que muito mais do que guiados por DNA, nós somos regidos por campo de informação, que antes de se tornar matéria, qualquer coisa é um campo de informação, inclusive a gente. E é dessa consciência que vem o conceito de campos mórficos. Morfo é forma, então são campos de informação que moldam a nossa realidade. Não só moldam o nosso corpo físico, as nossas características físicas, quando a gente fala da biologia, por exemplo, mas esses campos guiam, né, a reprodução das células, e aí vem não só o nosso corpo, como todos os outros seres vivos que existem dentro dessa reprodução celular. Moldam, então, a germinação de cada semente, a forma de cada espaço, as características de um espaço físico, a semelhança entre as pessoas, enfim. São campos de informação, campos mórficos que vão criando forma para as coisas que nós conhecemos. Tá, mas se o assunto é mudar de vida, o que eu faço com essa informação? Nós nos transformamos, a vida do Valendo, ela é sobre interação de campos. Então, se eu já sei que cada pessoa tem o seu campo individual, cada lugar também, percebam que a gente vai caminhando na vida com essa interação entre campos de informação, que é o que nós falamos lá no primeiro vídeo de interações entre campos eletromagnéticos. Essa dança eletromagnética que é a vida. Então, eu vou conseguir perceber agora com muito mais detalhe, compreensão literalmente, que como eu me sinto, como é a interação entre o meu campo de energia, o meu campo de informação, com o campo de outra pessoa ou o campo de um lugar, e conseguir tirar mais percepção de como eu me sinto em relação àquilo e mais, quais são os efeitos dessa interação na minha vida. E claro, se eu quero melhorar, quero ir para um lugar de mais expansão, mesmo que já esteja bom, tá? Porque o universo está em constante expansão. E lembra que a linguagem maior do universo é a energia e a vibração. Eu vou conscientemente começar a me colocar em lugares com campos vibratórios de melhor frequência. Eu vou passar a interagir com pessoas, com lugares, com memórias, inclusive, com expressões, com conteúdo, inclusive conteúdo de consumo, de uma vibração maior, porque isso também é um campo de informação. As músicas, os filmes que assistimos, os livros que lemos, as conversas que temos, os assuntos pelos quais nós nos interessamos. E não aqui numa pegada bitolada de que, se eu escutar um dia um brega ou um funk, acabou minha vida. Claro que não. Mas percebe que quando você tem ciência daquilo, do campo de informação que aquilo carrega, você não fica inocentezinho, inocentezinha àquela informação. O nosso filtro de percepção da realidade, literalmente, os nossos limites do psiquismo, eles ficam mais fortalecidos. Então, nós não somos pessoas mais tão influenciáveis ao externo. Inclusive, pensando no micro, né? No caso da música ou dos conteúdos de filme, etc. E também a energia de outras pessoas ou lugares. Porque tudo parte da consciência. Então, o nível de interação que eu tenho com outro campo também é guiado por quanta resistência, limite claro ou não, eu tenho de acordo com a percepção e o encontro com aquela outra energia. Parece simples, né? E não é tão difícil. A gente só tem que se relembrar como essas coisas funcionam, porque observem a natureza. Os animais, eles sabem fazer isso muito bem, muito bem. Eles dinamizam as emoções e percebem se eles se sentem bem ou não no ambiente. E quando não, eles se retiram de uma maneira que nós, por causa de várias questões sociais, não fazemos mais. E aí a ingenuidade pega. E a gente tem que necessariamente nos reeducar a parar de ser tão bobo. Para ficar então mais palpável essa visão energética, além das fotos que vocês já perceberam nos outros vídeos aqui, que mostram o nosso campo eletromagnético, a ressonância com o campo eletromagnético da Terra, né, dos objetos, das frutas, como já tivemos outros exemplos aqui, esse torus, né, que é o padrão informacional que nós conhecemos muito bem,
Isso pela física, inclusive no campo magnético de um ímã, esse padrão que se manifesta. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês conhecerem, a tabela das emoções de Hawkins. O que que esse pesquisador fez? Ele colocou numa base logarítmica e criou uma tabela que coloca qual que é o nível informacional, ou melhor, o nível vibratório de cada emoção e colocou isso numa escala. E a gente pode perceber aqui de 0 a 1000, por exemplo, e ele vai ditando qual é o teor vibracional, como que é o comprimento de onda, se é uma onda mais alongada, ou seja, uma informação mais lenta ou mais negativa dentro dessa interpretação, ou uma onda mais rápida, uma frequência mais alta. Então aqui a gente fala de diferentes níveis frequenciais e não do que é certo ou errado, o que é bom e mal, porque todos nós somos humanos e estamos aqui para viver a experiência na matéria, que necessariamente inclui trânsito energético. A gente só sabe, pela lei da polaridade, que veremos com mais detalhe também no futuro, aí, dentro das leis herméticas, o, o, o que é trânsito, a diferença, porque a gente tem contraste, né? Se eu tenho a tristeza, eu tenho a alegria. Se eu tenho medo, eu tenho a coragem, a prudência, enfim. Então percebam nessa tabela que ele começa ali lá da vergonha, culpa, o medo, e essa frequência vai subindo até o bem-estar, a aceitação, a alegria, o amor. E por que que é interessante a gente saber disso? Para perceber, inclusive relacionar e ter mais consciência de como nós estamos oscilando emocionalmente ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida. Porque é isso que cria o nosso campo informacional, que é o molde da nossa realidade. A emoção, ela é como se fosse uma cola para uma crença ou para um ponto de vista. E as emoções vêm dos meus conceitos relacionados às minhas memórias ou ao meu ponto de visão de mundo, ou à minha visão de mundo, né? Ou seja, como eu interpreto a realidade. Então, vê a importância de a gente aumentar o nosso nível de compreensão e expansão para deixar de sermos menos ofendíveis, para ter mais recurso para transitar e conseguir sutilizar as nossas emoções o suficiente para colocar as nossas crenças, jogar isso para escanteio, integrar, na verdade, né? Mesmo quando são coisas, memórias ou traumas ou pontos de vista negativos que nos foram entregues, nos foram ensinados pelas pessoas que amamos ou pessoas que temos muito vínculo emocional, como a nossa família de origem, por exemplo. Porque nós utilizamos essa lealdade cega para conseguir saltar de realidade e criar algo muito diferente do que é o meu padrão, do conhecido, mais fácil. Porque esse é o nosso maior desafio, percebe? E agora que nós já conhecemos, então, e a gente percebe que teve alguém que, inclusive, colocou as diferentes emoções que nós temos, esse trânsito vibracional até em tabela, como é que eu vou fazer para, uma vez que eu percebo que eu estou oscilando de ondas mais longas, né, estou em emoções mais densas, como é que eu faço, então, para dentro desse encontro, porque a cura, como diz Roberto Crema, acontece no encontro. Através do encontro com outro campo, eu consigo sutilizar a minha emoção. É muito simples. Se a gente perceber que quando eu encontro com alguém que está muito feliz, é quase que contagiante ficar perto dessa pessoa, e o contrário também é verdadeiro se nós não ficarmos espertos. Eu encontro alguém que está muito para baixo, por qualquer que seja o motivo da vida, porque isso também acontece, né? Ninguém está não suscetível a isso, e a pessoa vira quase um buraco negro. E se a gente abrir as porteiras do psiquismo, que é não ter os nossos limites claros, eu vou ser sugado para aquela fossa também. E isso se dá por algo que nós já falamos, que é a lei da sintonia. Como tudo vibra, a gente vai se comunicar com as pessoas, com os ambientes, etc., por ressonância e sintonia. E aqui vem a analogia do rádio. Vocês sabem como o rádio funciona? Principalmente aquele rádio do dial, que a gente usa mais esse exemplo, né, quando vai falar de frequência vibracional. As antenas de rádio, elas estão aí emitindo o sinal de frequência de cada estação o tempo inteiro. Então, eu que sou de BH, vou trazer a referência aqui, 99.1, tem Jovem Pan, 102.1, eu tenho BH FM. Quando a gente ia lá no rádio e ficava girando o nosso dial, se eu colocava e girava lá para 99.1, aquele aparelho de rádio, o aparelho mesmo, começava a vibrar na frequência 99.1 kHz. Se não me engano, essa é a escala, né? Em kHz. Então, com o meu aparelho vibrando a 99.1, ele entrava em ressonância, sintonia com as ondas de rádio que já estão aqui, da mesma forma que o Wi-Fi e todas as ondas de comunicação, que é informação, que uma onda transmite informação. Então, as ondas se encontravam, entravam em ressonância e aquele rádio, então, passava a transmitir a informação porque era a mesma frequência.
E isso acontece também dentro das nossas relações. Então, individualmente e coletivamente, eu posso intencionar, tá, e passar a vibrar numa frequência diferente, interagindo com o campo de outra pessoa ou uma oração, por exemplo, que é um campo de alta frequência, ou uma música de frequência mais elevada, ou um ambiente que eu já conheço e sei que tem um campo de frequência mais equilibrado. E o contrário também é verdadeiro. Se eu sei que tem algo que me deixa para baixo, que eu já entro numa sintonia que não me agrada, eu vou primeiro trabalhar os meus conceitos para que eu fique, para que eu não tenha facilidade, primeiro, de entrar em ressonância com essa informação, e segundo, eu também vou me retirar de lugares que eu já sei agora muito mais claramente que não me fazem tão bem, ou de assuntos que eu não estou ainda preparada para conversar, para falar, vou me preparando para permear e transitar nesses ambientes. Tem uma passagem bíblica que depois eu coloco na legenda aqui para ver o nível de assertividade na escolha das palavras, mas que o que a passagem diz com as minhas palavras aqui parafraseando é que sejamos como o raio de sol que permeia os pântanos e sai com seus raios não lameados. Alguma coisa assim. O que que essa passagem está nos ensinando? Que se eu tiver com o campo muito bem trabalhado, se eu souber e tiver sutilizado, né, sem ponto de ressonância negativo da minha consciência com o externo, eu vou conseguir passar em qualquer ambiente sem ressoar, sem entrar em sintonia com aquilo e ser guiada para campos de mais baixa frequência. Só que para isso, queridos, porque nós não somos alecrim dourados e nós estamos nessa jornada, é processo de autoconhecimento e sublimação da consciência. O que nós estamos fazendo aqui, para conseguir dar um zoom out e olhar as coisas de fora, conseguir escolher melhor os buracos que a gente entra, ou melhor, não entrar em buracos que normalmente nós entramos por essa ingenuidade. Tá, mas aí você me pergunta assim, essa tabela, Débora, tá cheia de funções. O cara fez isso no laboratório, como é que eu vou saber qual que é a frequência que eu estou vibrando? Não precisa. Eu coloquei a tabela só para que vocês vejam que a ciência, de alguma forma, mesmo que num nível ainda disruptivo, né, de poucos cientistas, comparado com o número de cientistas que nós temos no planeta, já estão tocando esse assunto que nós falamos há dezenas de anos, inclusive, agora que nós estamos popularizando. Mas o quem dá para a gente, quem é a antena maior, como na nossa analogia do rádio, é o nosso corpo. Eu não preciso saber qual é o número da minha frequência, eu não preciso saber qual é o valor da estação de rádio que eu estou operando. O meu corpo me conta a sensação. Se aquilo é baixa frequência, eu fico com uma sensação de contração. Normalmente o peito aqui, o cardíaco, ele fecha, eu tenho alguma sensação estranha no estômago, aquele frio na espinha, mas num negócio mais negativo. E emoções de alta vibração, alta frequência também. O rosto se ilumina, eu fico com essa sensação de expansão, porque a verdade ela me expande e a mentira ela me contrai. Mesmo a nível informacional, quando a gente está conversando com alguém. Sabe quando alguém conta um negocinho que a gente fala assim, tem alguma coisa que não está fechando nisso? A gente vai calibrando a nossa intuição para ter tanto conforto e contato com as respostas, né? O feedback emocional do nosso corpo físico, que é muito difícil alguém passar para trás, meu querido, meu querido. Não tem como, porque a atenção do momento presente vai nos filtrando, aumentando, a gente saindo daquela ingenuidade e aumentando a nossa robustez emocional perante a vida. Então a pessoa fica muito mais centrada quando a gente passa a estudar, compreender e aplicar todo esse conhecimento que nós estamos acessando juntos aqui. E por isso é tão importante que cada vez mais nós tenhamos mais noção, literalmente, do que o nosso corpo, essa antena, está contando, né? A mente mente, mas o corpo não mente. A sensação do corpo, ela vai me contar qual que é o meu nível emocional vinculado àquela situação ou assunto e contar como que eu estou me comportando em relação, vibracionalmente falando, né, emocionalmente falando, em relação a cada situação. Aí eu consigo saber como é que está o meu nível de frequência, como é que está o meu molde, o que eu vou atrair ou passar a sintonizar a partir daquilo. Por quê? As emoções de baixa frequência, elas são inatas da experiência humana. Então é impossível, por exemplo, que você deixe de sentir medo. O medo ele é um ótimo aliado, ele está aqui para nos contar quando nós estamos expostos a alguma situação de perigo. Só que a maior parte dos nossos medos, eles foram imputados em nós. Então, por exemplo, se eu chegar perto de uma certa altura, eu naturalmente vou sentir medo, porque aquilo ali é instalado para que eu tenha noções de sobrevivência. Ótimo, o que, que eu faço? Vou pegar esse medo, dinamizar lá para a prudência e vou me afastar dessa altura.
Mas a maior parte dos nossos medos, por crenças negativas, complexos emocionais mais negativados, eles são ilusórios. Então, eu tenho medo é, de memórias relacionadas ao passado, por exemplo, um medo gigantesco de ser traída, ou um medo de morar na rua, sendo que esse é muito comum, por isso a citação, sendo que a minha realidade física nem me conta que isso seria possível, mesmo em um nível de maior dificuldade financeira. Inúmeros outros exemplos, como acidentes ou, enfim, memórias desse campo de informação, como nós falamos no vídeo 1, inclusive, que eu acabo aí sintonizando porque aquele registro ainda está no meu campo, mesmo que não tenha sido eu a pessoa que viveu. Quando nós temos o registro através da nossa própria experiência, isso fica ainda mais intenso, porque eu passei por aquela emoção. E lembra que a emoção é como se fosse a cola para o quanto essa memória está carregada, positivamente ou negativamente. E se tem carga, tem vibração. Então, quando eu tenho essa noção de transitar pelas minhas emoções, eu consigo alterar esse meu molde da realidade para algo que seja mais confortável e satisfatório para que eu viva. Porque sim, nós já estamos criando a nossa realidade 100% do tempo, conscientemente ou inconscientemente, já que nós sabemos que tem um plano muito maior e tem os temas da nossa vida aqui, né? Se pudéssemos criar um conceito, né, diríamos que as emoções são forças criativas que atuam como ponte entre os nossos pensamentos e a materialização da nossa realidade. Então, importa a emoção que nós temos e que nós estamos ali alimentando. Isso é como se fosse o nosso modus operandi, o nosso molde, né? E quando eu sinto uma grande emoção no campo, ela atua no meu momento presente e ela segue atuando naquela minha assinatura vibracional. Essa expressão nós já usamos outras vezes aqui em outros vídeos também. Ou seja, o que nós acreditamos e por isso sentimos modulam o que acontece conosco, individual e coletivamente, mesmo quando aquilo não está acontecendo, porque para o mental tudo é real. E agora, o maior pulo do gato. Quando a gente fala de transmissão de informação, a gente não precisa abrir a boca, não, tá? Porque eu não sei se já te contaram antes, mas telepatia é igual dos filmes mesmo. É a maior comunicação que existe. Não deixa de ser percepção telepática quando você sabe que alguém não gosta de você, a pessoa não vai com a sua cara, mesmo ela com um sorriso no rosto. Ou o contrário, quando você fala para alguém ou sente assim, essa pessoa eu gosto dela, ou ela gosta de mim, de graça. O meu santo bateu imediatamente com essa pessoa. Ou quando eu entro numa cachoeira, por exemplo, e sinto que ali tá, ó, um campo leve. Ou eu tenho uma reunião na sexta-feira à noite e tá todo mundo já de saco cheio e telepaticamente aquele campo tá cheio de reclamação, então fica todo mundo para baixo, a gente sai de lá quase arrastado. Um grande parênteses que nós abrimos aqui é, desse exemplo de sair arrastado, a gente consegue perceber também que se eu estiver melhor preparado, já sabendo de tudo isso, ninguém me suga mais. Primeiro porque eu vou conseguir não entrar em sintonia com algo assim, porque eu sei o jogo eletromagnético que está acontecendo. Então eu passo dentro de um ambiente desse, tá quase que como um observador. E mais do que isso, eu sei que nós transitamos, então eu não vou ficar esperando eu baixar de frequência para entrar em sintonia. Quando eu vejo que algo não está legal, eu simplesmente coloco um limite e eu me retiro. E assim, gente, a vida muda toda. Antes mesmo da gente começar a pensar em materializar outras coisas, outras situações, outros campos para nós, ou outras vivências para nós, a sensação de ser quem eu sou e do meu dia a dia já fica muito mais leve. E não é isso que nós precisamos? Estar feliz, estar nos sentindo bem, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, porque é isso que nos dá mais noção de controle emocional, já que o campo muitas vezes se altera e temos a percepção, a sensação de não controle do que está acontecendo conosco a nível físico. Por isso, quando nós pensamos em telepatia, é muito importante que a gente se lembre aqui dos diálogos mentais que nós temos. Se você ficar, quem propôs um exercício foi Osho. Se você colocar no papel um dia se sentar e começar a simplesmente falar tudo que vem à sua cabeça, você vai ficar surpreso com o padrão de pensamento que você tem. E os nossos pensamentos são muito acelerados, mas eles sempre contam alguma coisa, porque lembra que nós estamos falando de um campo de informação. Então, os nossos pensamentos, eles vão contar quais são os nossos maiores complexos e sentimentos, quais são os nossos maiores moldes emocionais. Eles vão contar o que está ali no meu inconsciente, subconsciente,
doido para emergir, mas ao mesmo tempo já vibrando o tempo inteiro comigo, só que eu estou nas minhas atividades diárias ali, estou no piloto automático e eu não percebo. Então, os moldes mentais, os nossos diálogos mentais, na verdade, eles são muito importantes. Quando eu penso negativamente de alguém, de alguma forma, aquela pessoa recebe esse sinal. Sempre. Sempre. Então, percebam que quando eu fico numa reclamação, mesmo sobre alguém ou algo ou uma situação, na verdade eu estou antecipando uma maior probabilidade de algo negativo acontecer, porque é esse molde, é esse modelo, a famosa forma pensamento dos estudos espíritas que eu estou criando. E por que é tão importante saber disso? Porque aí quando eu começo a pensar mal de alguém, mesmo que a pessoa não seja nenhum anjinho, mesmo que seja um querido, vamos colocar assim, eu sei que eu vou me prejudicar se eu entrar em sintonia com os meus pensamentos, com pensamentos de mais baixa vibração. Então eu paro. E isso é o não julgar. Quando Jesus falou para a gente não julgar, ele não estava falando isso por acaso. Ele não estava falando isso. É a maior das físicas, né? Porque, no meu ponto de vista, Jesus veio aqui para ensinar física e mecânica quântica para a gente, só que a gente não está entendendo nem hoje, imagina naquela época, né? Completamente impossível. Mas, quando eu não julgo, é o maior nível de proteção para mim, porque eu não vou entrar em sintonia com aquela informação. Uma coisa é eu ter uma consciência. Ninguém vai pegar cobra para dormir com ela no mesmo colchão. Literal. Quando eu tenho consciência de como as pessoas se comportam ou como eu estou me comportando e não julgo, julgar é colocar noção de valor para aquilo. É o que abre espaço, abre brecha psíquica para aquilo começar a ter poder sobre mim, porque eu vou entrar em ressonância com aquele campo. Sem julgamento, não há emaranhamento. Pega essa chave. Sem julgamento, não há emaranhamento. O que nós fazemos para nos desemaranhar é integrar. Tudo cabe. Tudo faz parte. Eu só escolho o que vai ter na minha vida ou não. Mas eu não julgo, eu não entro em separação, porque toda vez que eu julgo, é como se eu pegasse um pouquinho daquela realidade e trouxesse para mim. Então percebam que os pensamentos de reclamação, os pensamentos de julgamento mais claro, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom e mal, isso tudo está trazendo para o seu molde aquela informação e deixando você mais modulada, mais em sintonia com o assunto do seu julgamento. Olha que tiro no pé, porque lembra do que eu estou falando. Esse é o highlight, talvez o highlight desse livro. Telepatia é a maior comunicação que existe. E nós já sabemos, então, como nos liberar de campos mais negativos, vamos usar isso para o positivo também. É isso que nós fazemos com uma oração. Eu estou buscando entrar em sintonia com um pedido ou com algo. É isso que nós fazemos cantando uma música mais animada. Entrando nesse campo de uma comunicação não verbal, porque eu posso fazer isso só com a minha mente. Quando eu crio intencionalmente diálogos mentais positivos com alguém, eu tenho o poder de mudar toda a minha relação com aquela pessoa. Porque se lá do outro lado a pessoa tiver com ranço da minha cara, mas aqui essa energia não vai ter cola. Eu tô percebendo que a pessoa não gosta de mim. Mas eu vou literalmente começar a conversar com essa energia e falar, mesmo que seja, olha, eu não tenho nada contra, para mim tá tudo certo, eu não vou entrar em campo de julgamento, sejam felizes, todo mundo está feliz, até que todos sejam livres e felizes. Não tem como a famosa da inveja pegar, percebe? Então ninguém é inocente dentro disso não. A inveja só pega a famosa inveja, ou o famoso olho gordo, quando nós temos vibração baixa o suficiente para entrar em sintonia com aquele campo de telepatia, aquele campo mental consciente ou não, né, intencional ou não, que alguém está emitindo para mim. E daí a gente vai e pode detalhar várias outras questões, inclusive grandes trabalhos energéticos negativos, que o planeta Terra não é para amadores, e isso sim ainda existe aqui para nós e é real. Essa expressão que tem muito né, para nós brasileiros, que é meu santo é forte, aqui nada pega. O que é isso? Eu tenho vibração alta o suficiente para o bateu, voltou, não pega. Só que isso é dito pela somatória das informações, da qualidade de informação do seu campo vibracional, inclusive dos seus pensamentos, inclusive não, mais do que isso, principalmente pelos seus pensamentos, ó, de boca fechada quando ninguém está olhando, que é você no íntimo. Percebe que aqui é a maior da sublimação da nossa alma. O quanto você se julga no primeiro momento e o quanto você está julgando ou apontando o dedo para as outras pessoas, percebam, mesmo que elas tenham feito ou cometido algo que sabemos que não é a favor da vida.
Só que quando eu sei que existe um jogo maior, eu olho aquilo sabendo o que é, mas eu não julgo. Percebe a diferença? Eu deixo cada um com o seu destino. Isso aqui, se essa chave vira no nosso coração, valeu todo o acompanhamento. Na hora, eu me desemaranho de um destino negativo que muitas vezes não é nem meu, mas porque eu fui meter o meu bedelho, eu acabei entrando nesse campo de confusão, porque a lei da sintonia é magnânima. Se eu ressoei, peguei para mim. E, além disso, lembre que é como se fôssemos uma antena de rádio, e o nosso corpo é quem emite esse sinal, né? Amplifica esse sinal das nossas emoções, e ainda falaremos dos nossos pontos de energia, os nossos chakras, que tem tudo a ver com como isso se manifesta, né? Como o mundo invisível da energia se manifesta com o mundo físico, que é o que nós vemos. Então eu sei que para eu pensar, se eu estou pensando mal de alguém, mesmo que eu não fale com aquela pessoa, quem está emitindo esse sinal sou eu. Então, necessariamente, essa baixa vibração está passando por mim. Ou seja, tiro no pé. Qual que é a ferramenta, além da compreensão óbvia, de simplesmente virar uma chave e parar de fazer isso? Deixa eu pegar o papel e caneta, então, literalmente, e falar, deixa eu ver quais são os meus maiores julgamentos em relação a situações ou pessoas. Pessoas que você conhece ou até grupos de pessoas ou ideologias. Deixa eu ver o que, que eu estou apontando o dedo aqui para eu me retirar na minha insignificância, entender que tem muita coisa ainda para se transformar a nível do coletivo desse planeta e quem somos nós para julgar? Porque ninguém ou nada cruza o nosso caminho por acaso. Isso aí eu te garanto. Então vamos destruir os julgamentos que já estão mais aparentes e ficar, para nós, né, na nossa mente, e ficar com mais atenção aos pensamentos que cruzam a nossa mente ao longo do dia, porque eles estão contando qual é o nosso paradigma, qual é a nossa visão de mundo. E uma vez que mudamos isso, mudamos tudo. E quer uma dica boa para isso? Vê o que te irrita. Vê onde está o ranço. E eu não estou falando que é fácil fazer isso, porque tem assuntos que são muito pesados, literais. O planeta Terra não é para amadores. Então é um processo da nossa alma mesmo passar por esse aprender a não julgar, né? E tá tudo certo, porque lembramos que nós não falamos do tempo do relógio aqui. Mas então a maior dica é: percebe onde está seu ranço, percebe onde tem medo, percebe onde tem ansiedade, porque esses sentimentos, essas emoções são o feedback do nosso corpo para contar onde eu tenho um ponto de vista negativo em relação a algo ou alguém. Porque isso precisa ser relativo a alguma coisa. Ninguém sente um medo excessivo, ou uma ansiedade, ou uma irritação por acaso. E eu sempre vou voltar essa pergunta para mim, que é: o que, que eu preciso acreditar para que eu esteja me sentindo assim em relação a essa pessoa ou essa situação? Deixa eu trocar o meu ponto de vista, ou deixa eu ver se é um limite que eu preciso colocar aqui para me sentir melhor, ou se eu preciso me retirar, ou se eu preciso passar a compreender melhor essa situação, porque alguma coisa está acontecendo aqui. Eu estou entre essa interação de campos, o meu corpo está me contando que tem alguma coisa que não é legal. E assim que eu resolvo isso, vem a sensação de mais expansão e a gente vai necessariamente passar a vibrar com emoções, né, ter o feedback do corpo, que nós já estamos em instâncias mais sutis. Quando eu faço isso ao longo do tempo, eu mudo todo o meu molde e a vida muda, gente. Aí vocês vão ver o que é sincronicidade positiva. Aí vocês vão ver o que é criar muito menos problema, porque eu já estou aqui, ó, literalmente em outra faixa. Vocês percebem que eu estou imaginando a tabela aqui, né? Porque minha cabeça é assim, é muito imagética. Mas eu estou em outra faixa vibracional. Em outra faixa vibracional, numa faixa vibracional mais positiva, comparada a faixas mais negativas, são outras situações, outras oportunidades, outros contatos com o mesmo nível vibratório de onde eu estou estagiando. Então, outra expressão boa para saber o quanto a gente já sabe sobre isso é: fantasma, ele sabe para quem aparece. Literalmente. Porque é sintonia, é ressonância. Mesmo quando a gente fala de fantasma literalmente, ou qualquer pessoa, ou situação, ou BO. Em resumo, o que nós estamos falando, a compreensão maior dessa nossa primeira etapa é perceber cada vez mais profundamente e internalizar que o nosso bem-estar emocional no presente é que garante que qualquer situação, mesmo quando mais desafiadora, tenha um resultado mais positivo, porque a gente consegue manter o equilíbrio da nossa vibração, que é o que vai moldar o nosso futuro.
Até porque o que importa é só o presente, porque é tudo que existe. E mesmo se a gente pensa de uma maneira linear, né, dentro do sistema Cronos, do relógio, os nossos traumas que aconteceram no passado, se ele ainda está na minha memória, ele está no meu presente. O meu corpo, quando se lembra, sente isso no presente. Então só importa o presente. Quando eu começar a projetar demais, vem a ansiedade, porque eu estou saindo do presente e colocando a minha cabeça no futuro. Aqui eu preciso ser adulto, discernir e voltar a fazer esse trânsito de conseguir é, ter mais habilidade para voltar para o meu momento presente e ver o que, que eu posso fazer aqui e agora. Qual que é o nível de maior compreensão? Como é que eu posso utilizar meu corpo e as ferramentas que eu conheço? Em sessão a gente vai ver isso muito no detalhe, para transitar para outras vibrações, trocar os meus pontos de vista, que isso é amadurecer e é autoconhecimento, a partir do que acontece na minha vida. Porque isso é a vida no valendo. Nós ainda teremos um vídeo sobre as leis herméticas que vão trazer mais detalhe ainda sobre a mecânica de funcionamento do universo da vibração e outros de complexos emocionais, para mais detalhe ainda de alguns complexos em específico, por exemplo, o complexo de inferioridade, ciúme excessivo, comparação e vários outros, né? E são campos de emoção que praticamente às vezes até nos tomam, né? Nós até falamos, gente, a pessoa teve um surto e nem era ela, porque não era mesmo. Às vezes os complexos eles nos tomam, tamanha energia que está carregada. Mas o objetivo desse vídeo principal, ainda mais no início do acompanhamento, é trazer a compreensão do quanto a vibração é o que comanda a nossa vida, o quanto é a energia que está comandando a nossa vida. Abrir o nível de percepção para essa verdade maior, se relembrar disso tudo. Lembre sempre do seu senso crítico, questione, porque se você se questionar, você já vai começar a emitir aí outros níveis de informação para que as respostas elas venham para você. Não acredita em mim, não, põe em prática. É o melhor, me truca. Começa a se questionar para ver o quanto disso aqui você pode aplicar na sua vida e ver as coisas transformando à sua volta. Então é muito importante que você saia desse vídeo percebendo melhor ou compreendendo um pouco mais o seu padrão de comportamento, as suas percepções e as suas ações. Significa que se você assistiu esse vídeo e não vai pensar nem como mudar 10% do seu dia ou do seu padrão comportamental, você não entendeu nada. Assiste de novo, porque a informação que nós estamos falando aqui vale ouro para mudar a vida por inteiro, melhorar nossas relações por completo, com o poder, inclusive, de passar a vivenciar as nossas emoções de maneira mais completa. Porque, por exemplo, a raiva, ela é muito bem-vinda. Ela nos conta que o nosso limite está sendo rompido. Então, deixa eu deixar de ser bobo, boba, e começar a colocar o meu limite melhor para que eu não fique estagiando no piso da raiva, embotado por muito tempo. Nós vamos nas sessões aprender a respirar melhor, a nos aterrar, entrar em contato com o nosso corpo e com a natureza, a importância dos exercícios físicos nesse processo e muito mais, porque o processo ele é individual e transferível, então quero que você me conte como é isso para você. Além das questões do exercício 1 e do mental, de perceber como está a sua visão de mundo, vamos entrar em contato com o corpo e perceber o que faz sentido para o seu corpo. O que ele já está te contando há um tempão, às vezes somatizando muitos sintomas físicos, porque o sintoma físico vem quando nós já recebemos vários sinais e não percebemos, não alteramos, e aí vem o sinal de físico, né? Quantas gripes, alergias estão nos contando que algumas coisas precisam ser alteradas. E mais uma vez, nós estamos falando aqui na transformação da nossa alma. Então isso aqui acontece ao longo do tempo. Se não fosse tão desafiador, com um videozinho no Instagram de 2 minutos você já tinha mudado tudo. Porque a tal da lei da atração e de que a gente pensa e as coisas acontecem, enfim, a superficialidade disso, né, que não é que seja mentira, só que é pouco para a complexidade do que nós somos. Isso aí você já tinha assistido um Reels desse e tinha mudado a sua vida toda. Então quero que você perceba também quantas coisas você já superou, ou melhor, o quanto você já sabia disso tudo e talvez alguém não tinha organizado em palavras para melhor compreensão. O ponto é, você sabe fazer isso, o seu corpo sabe liberar emoção. Você dá conta e você vai conseguir dinamizar qualquer coisa que você escolha, porque no primeiro momento foi você que criou. Então é impossível que não tenha soluções possíveis para qualquer desafio que você tenha, a nível corporal ou não, porque não existe ponta solta no universo. Tudo vem desse campo de informação. E só da gente aumentar a compreensão e saber que é só uma questão de continuar, ah, Débora, eu ainda não consigo
ainda sinto um campo de raiva intenso, eu ainda estouro não sei o quê, ou então eu ainda tenho muito medo e pânico. Tá tudo certo, eu já vivenciei e ainda vivenciei em alguns níveis vários complexos que ainda não foram completamente integrados. Mas essa é a vida, o processo é a gente continuar. Isso é viver, deixar de sobreviver e passar a viver com muito mais autenticidade. Isso por si só ter noção de que isso acontece, já aumenta a nossa gratidão, inclusive para qualquer coisa que está acontecendo. Inclusive para eu olhar aqui à minha volta e saber, cara, fui eu que criei isso. Tá tudo certo, essa é a minha vida, esse é o resultado físico do molde que eu tive até então. Agora, o que eu quiser alterar, eu vou alterar e vou ver a realidade mudando à minha volta. Simples assim. Mas eu consigo caminhar com muito mais leveza e mais amor para a minha história. E nós nos lembramos que, como tudo é carregado por emoção, muitas vezes, para mudar de paradigma, que é para saltar de realidade, eu vou ter que enfrentar, ou dinamizar, ou integrar um bloco de emoção intenso. É quando a gente tem o medo. A famosa zona de conforto, ou zona de lealdade, como eu gosto de falar. O que isso significa? Bob Proctor criou uma expressão que eu adoro quando a gente começa a falar sobre isso, que é a nossa barreira do terror. Quando eu tô para vencer algo e para um mar azul de novidade, além do que eu já conheço, eu sinto como se fosse eu tenho que vencer uma barreira do terror, que me conta que a partir daqui eu posso até estar bem desconfortável nessas emoções, mas depois dessa barreira eu não conheço. E isso para o nosso ego, então, é muito mais desconfortável, às vezes até que um ambiente que já não é, que já é completamente insalubre de eu ficar. Então, perceba que é previsto que durante esse processo de salto, para mais compreensão, para uma realidade melhor, a gente enfrente várias barreiras do terror. E tá tudo certo, porque agora você já sabe que elas existem. E é ela que faz você, às vezes, voltar para algo que tá não tão legal, só porque você tá com o cagaço do novo. Nesse momento, o que a gente faz? Traz mais clareza e a gente continua. Clareza desse conteúdo inteiro, clareza do que você quer viver, das potencialidades que você já tem, da pessoa que você já é, do que é a realidade, do que é a espiritualidade. E assim a gente vai conseguir mudar, ó, muito mais, inclusive, do que a nossa própria vida. Porque quem tiver à nossa volta vai perceber a nível de sintonia a mudança. Então tudo muda. Bob Proctor também tem uma outra frase que eu adoro. E se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. Dá um Google aí em Bob Proctor, coloca no YouTube, tem vários vídeos dele super legais. A fé e o medo, ambos existem, aqui parafraseando. A fé e o medo, ambos exigem que a gente confie em algo que nós não conseguimos ainda enxergar. A escolha de qual dessas emoções a gente vai alimentar, dessas percepções a gente vai alimentar, é uma escolha individual. Agora, se questione o quanto você já está acostumada a alimentar os seus medos ou alimentar um campo de fé ainda no invisível, mesmo que esse invisível seja a vida dos seus sonhos, o relacionamento dos seus sonhos, o trabalho dos seus sonhos. Enfim, vamos perceber que às vezes a gente acaba criando mais do mesmo simplesmente por referência, simplesmente por estar no automático. E tudo isso que falamos desde o início do vídeo é a fórmula para que você acorde, comece a se comportar, pensar, sentir de maneira diferente e, por consequência, tudo vai mudando. E o nosso próximo passo, depois de mais compreensão, é, como a analogia do GPS que já falamos em outros vídeos, é passar a escolher diferente. Porque sem uma nova referência, sem você trocar, já que já vamos para uma outra faixa, sem a novidade dessa faixa aqui, eu vou acabar voltando para o meu conhecido, porque não tem nenhuma informação nova, porque tudo é informação. Se lembra? Então, que nós ousemos a pensar coisas mais elevadas, tanto a nível situacional, tanto a nível do que nós estamos vivendo, do que nós experienciamos, do conforto que nós temos, da relação que nós temos com as outras pessoas e principalmente de como eu me relaciono comigo mesmo. Veja como você se descreve, o que você acredita sobre você, porque lembra que isso é um molde e telepatia é a maior comunicação que existe. O que você acredita sobre você é o que as outras pessoas vão jogar na sua cara. Só que elas não sabem nem que elas estão colaborando com você em relação a mostrar para você como espelho quais são as suas crenças, sentimentos, complexos emocionais mais profundos em relação a você mesmo. Sempre. E eu sei que isso dá muita dúvida, mas nas nossas sessões a gente fala no detalhe. Eu quero saber as situações da sua vida que isso tudo tem se manifestado. Principalmente depois de assistir um vídeo desse, como ficam os seus sonhos, como fica o campo, porque esse tanto de informação é uma chacoalhada. Necessariamente você vai ver muita sincronicidade já acontecendo, porque conta que a sua vibração já muda só de saber
disso tudo aqui. Vê se não tem como amar esse assunto, gente. É impossível. Eu sou suspeita. Sou suspeita para falar. E é por isso que eu faço questão, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, de deixar os meus primeiros vídeos que são barangos até o fim da vida, porque fica claro o quanto eu mudei, o quanto eu mudo no meu processo de transformação. Olha só, o primeiro vídeo deve ter uns 2 anos que eu postei aqui. Uns 2 anos e meio, vai, no máximo. Acho que uns 2 anos. Olha quanto eu mudei. Não só a nível de como eu me expresso, ou enfim, como eu me visto, ou cenários, porque eu mudei até de casa, né? 2 vezes ao longo desses 2 anos. Mas isso é a reverberação do externo de toda mudança interna. Porque a forma como eu me enxergava, a forma como eu me enxergo, ela mudou muito. Isso vai necessariamente ter tudo a ver com os pensamentos que eu tenho hoje, comparado aos pensamentos que eu tinha, as emoções básicas, o meu basal emocional comparado ao que eu tinha, a minha visão de mundo comparado ao que eu tinha, e isso já é natural da vida, porque a própria vida vai nos transformando. Só que muitas vezes a gente fica na roda do hamster, porque não tem lá na analogia do GPS direção para a nossa mudança, que é o que nós estamos fazendo aqui. Não é um processo de intenção. Então a gente para de dar murro em ponta de faca e começa a literalmente projetar a nossa vida. Não é isso que você faz no seu trabalho? Ou na sua empresa ou para o seu chefe? É isso que você vai fazer também na sua vida pessoal. E quero que você me conta se isso faz sentido e nós nos vemos nas nossas sessões. Um beijo.